Segundo a Organização Mundial de Saúde, a prematuridade é uma síndrome clínica complexa que ocorre em todos os bebês que nascem com menos de 37 semanas. A doutora Vivian Marçal, médica especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo, pós-graduada em medicina fetal, mestre pela Escola Paulista de Medicina e Unifesp e sócia da Vitale, Saúde da Mulher em Santos. Está aqui com a gente hoje e vai falar sobre isso. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Então, tem vários estágios, né, de prematuridade. Tem aqueles que nascem bem prematuros mesmo, né? Como que se classifica isso? Então, considerado prematuro é um bebê que nasce antes de 37 semanas. A gente chama acima de 37 semanas de termo, um bebê termo. Abaixo de 37 semanas, um prematuro. Se a gente tem um bebê abaixo de 28 semanas, é um prematuro extremo. Sim. De 28 a 34, moderado. E um prematuro tardio de 34 a 37 semanas. Então, essas idades aí que são decisivas, né? Agora, quais as causas, né? As principais causas que fazem um bebê nascer antes da hora? Então, existem alguns fatores como a insuficiência do colo uterino, que a gente pode pesquisar no pré-natal. Existe infecção. A infecção pode levar a um trabalho de parto prematuro. A infecção de urina é uma coisa tão básica e que é às vezes corriqueira em grávidas, super, assim, é fácil de acontecer. Assintomática a paciente é. Então, é uma coisa que tem que tratar bem. E, principalmente, assim, diabetes, hipertensão, algumas doenças que às vezes faz a gente antecipar esse trabalho de parto, na verdade, para evitar que tenha algum problema mais tarde. Sim, agora as mulheres, elas podem, de alguma forma, sem ser por essas intercorrências médicas, uma infecção urinária, por exemplo, mas elas podem evitar, cuidar para que isso aconteça com mais dificuldade, assim, tendo mais repouso, não abusando, se alimentando direito, ou isso não tem nenhum reflexo? Então, infelizmente, muitas mulheres têm o primeiro bebê prematuro sem, vamos chamar de insuficiência istmo-cervical, que é a incompetência do colo uterino. Na primeira gestação, ela tem um prematuro extremo. E não sabe que tem essa doença, porque não teve essa história anterior, porque o que mais chama a atenção da gente para a prematuridade é a história anterior de prematuridade. Porque se a mulher teve uma vez, é mais fácil dela ter outra vez também. Isso, exatamente. E aí dá para tomar algum tipo de medicamento? Então, aí exatamente, o que acontece? Se essa mulher tem uma história anterior, você vai já fazer pesquisa bem precoce. Se ela teve esse aborto precoce, vamos dizer, ou tardio. Se for um abortamento tardio, por exemplo, pode ser uma incompetência istmo-cervical que levou, talvez, não um abortamento, mas uma prematuridade. Né? Que prematuro é um bebê que é viável. E quando esse bebê não é viável, a gente chama de aborto. Quando ocorre umas 22 semanas, 20 semanas. Entendi. Então, o que acontece? Quando essas mulheres têm um diagnóstico de incompetência cervical já numa segunda gravidez, a gente pode usar alguns mecanismos, como ultrassom, para medir a medida do colo, para ver se esse colo ele tem um valor, assim, que precise ter algum procedimento. A gente também tem como fazer um ponto nesse colo, chamado de circlagem, né? Então, esses são alguns recursos que a gente usa para poder evitar esse trabalho de parto prematuro. Entendi. Agora, com relação à saúde do bebê, um bebê prematuro, ele fica mais suscetível, né, a ter outros problemas, né? Sim, um bebê prematuro vai ter problema neurológico, né, vai ter dificuldade, às vezes, de andar. Assim, a gente tem que evitar essa criança não tão saudável, talvez, né? Entendi. Agora, questões como tabagismo, né, uso do cigarro na gestação, isso pode também provocar? Sim, uso de drogas como, por exemplo, cocaína, tabagismo normal é contraindicado, lógico, álcool, tudo isso ajuda a prematuridade. Entendi. E com relação à atividade física, a mulher que ela faz algum tipo, porque tem algumas mulheres que não podem, justamente por risco de aborto, mas quando a mulher está com a gravidez tranquila, indo bem, com saúde, ela praticando algum tipo de atividade física, isso vai ajudar a gestação dela a ficar até o final, ou isso também não tem nenhuma interferência? Eu costumo indicar as pacientes assim, se você tem já uma prática de atividade física assim sempre, antes de engravidar, então não precisa parar, né? E eu sou uma que fiz ginástica até nascer, nunca parei, as pessoas falam, nossa, mas você sabia que estava grávida e, né, fazia tudo, então eu sempre fiz e aconselho a não parar e isso é saudável para você manter o peso, para você ter uma dieta equilibrada, para não desenvolver até diabetes gestacional, né? Então a atividade física vai ajudar muito, né? Então a gente tem que
sempre orientar a atividade física, e se a paciente tiver alguma coisa que impeça, como um sangramento, como uma placenta prévia, isso vai evitar, não vai permitir que ela tenha atividade física na gestação. Mas fora isso, a atividade física sempre vai ser indicada. O que é a placenta prévia? A placenta prévia é quando a gente tem uma placenta que recobre o orifício interno do colo. Porque quando ocorre a dilatação para nascer o neném, você tem o orifício externo do colo e o orifício interno, que o colo ele é comprido, vamos dizer assim. Então você tem o orifício externo e interno. E essa placenta, ela chega pertinho desse orifício interno, então vai impedir muitas vezes que você tenha um parto normal, por exemplo, que a placenta está na frente da apresentação fetal. Entendi. Entendeu? E aí, isso também é um caso de prematuridade, porque se essa mulher sangra, você vai ter que nascer prematuro. E às vezes, para você evitar que ela sangre mais no final, que ela entre em trabalho de parto, você vai programar esse parto mais perto do termo, umas 37 semanas, mas muitas vezes é 36 alguma coisinha. Então, é um prematuro tardio. Entendi. Quanto mais o bebê ficar, melhor. Ou tem um limite, fala, não posso, com 37 semanas, ele é o tempo certo, assim? O ideal seria que todo bebê nascesse a partir de 39 semanas, porque assim, o 37, ele já é termo, mas é um termo precoce. Se o neném entra em trabalho de parto, uma mulher em trabalho de parto com 37 semanas, ok, porque esse bebê está sabendo que vai entrar em trabalho de parto. Agora, para nascer, por exemplo, vou marcar uma cesárea eletiva, o 37, 38 semanas não é o ideal, porque esse bebê pode ter um desconforto respiratório e precisar de uma UTI sem necessidade, né? Agora, o pré-natal é decisivo, né? Assim, você fazer um pré-natal, um acompanhamento também, é importante que a mulher, quando ela resolve engravidar, se ela tem essa oportunidade de programar a gravidez, melhorar a alimentação, tomar alguns suplementos, isso é válido, é recomendável? Super. A mulher deveria sempre programar a gestação. Antes de engravidar, tomar sempre, 3 meses antes, pelo menos, fazer o uso do ácido fólico. Né? Porque ajuda a evitar a malformação. O ácido fólico, ele é responsável pelo fechamento do tubo neural. Então, quando a mulher descobre que está grávida com 6 semanas, na maioria das vezes, esse tubo neural já está formado. Então, não vai adiantar muito ela começar a tomar ali. O ideal seria que ela já estivesse tomando, que ela já tivesse com esse ácido fólico dentro, né, na circulação, no organismo, para estar fazendo essa função do fechamento do tubo neural. Então, assim, a importância do pré-natal, para prevenir a prematuridade, é tudo isso. Você vai prevenir se a mulher tem alguma infecção, você vai fazer diagnóstico de hipertensão, de diabetes, você vai fazer o diagnóstico entre 16 e 20 semanas de um colo curto, por exemplo, através do exame de transvaginal. O que é o colo curto? O colo curto é o que vai levar a uma prematuridade, por exemplo. Entendi. Porque o colo do útero, ele tem que ter pelo menos acima de 2,5 centímetros. Se a mulher tem menos que isso... Se ele tem menos que isso, ele é um colo curto. E aí você pode entrar como usando um pessário, que é um dispositivo redondinho de silicone, que a gente coloca no colo, ele fica presinho assim, e você vai evitar que esse colo abra e esse bebê nasça precocemente. Ou se a paciente já tem uma história anterior de uma prematuridade extrema ou de um abortamento tardio, se ela faz um diagnóstico bem precoce, a gente consegue fazer um ponto de circlagem, que é um pontinho também no colo com fio, já é um procedimento cirúrgico, porque o pessário é um procedimento ambulatorial. Agora, o pontinho de circlagem é dentro do centro cirúrgico. E aí você deixa o pontinho lá até 37 semanas. 37 semanas você tira o pontinho e se a paciente tem trabalho de parto, o bebê já não é mais prematuro. Então, hoje em dia, recursos não faltam, Sim. né? Dá para a mulher tratar e prevenir, né? Inclusive, ela fazendo esse pré-natal e planejando a gravidez, tomando esse... Porque mesmo que ela não precisa fazer um exame para ver se ela precisa do ácido fólico. Toda gestante deve tomar, Exatamente. né? Antes de engravidar, você já pode, quando ela pensou em ter filho, já vai suplementando com ácido fólico. É importante que mude a alimentação, trate uma eventual crise de hipertensão, trate um diabetes, ela já vai começar a gravidez zerada, né? Tipo, com os tratamentos em dia e com a saúde estável. Engravidar já começa antes, né? Porque Sim. assim, se você preparar o seu corpo, o emagrecimento ajuda a mulher a engravidar, essas tentantes, né? O emagrecer, tratar da saúde, a atividade física, melhorar a pressão, a diabetes, isso tudo ajuda até na própria fertilidade. Sim. Né? Então isso é importante. É isso que eu quero falar, inclusive. As mulheres hoje em dia estão adiando muito, né? As gestações estão ficando mais para frente em função
o trabalho, as mulheres hoje em dia estão ativas no mercado de trabalho, então elas acabam postergando. Isso tudo tem um impacto também, né? Porque qual é a fase ideal para a mulher engravidar? O ideal seria antes dos 30. Nossa, né? Que Mas cedo. hoje a gente quer trabalhar, quer estudar, quer fazer pós-graduação, quer, né, cada vez mais tarde. E a maioria agora está tendo um filho com 40 anos. Entre 30 e 40, acho que é o que mais 35, tem, né? 40 anos, né? Mas então é importante que ela realmente cuide da saúde, né? Porque quanto mais tarde, maiores os riscos. Inclusive de ter um parto prematuro também. A idade só não vai levar a parto prematuro, mas talvez algumas comorbidades que ela tem associada, né? E o que mais? Acho que é isso. O peso também, né? É importante que ela mantenha o peso e trate-se de uma eventual obesidade antes de engravidar. O ideal seria esse emagrecimento para depois talvez ganhar de novo na gestação um pouquinho, né? Agora, para gestantes que você cuida, você passa uma alimentação equilibrada, é importante fazer uma dieta? Eu costumo trabalhar com algumas parcerias. Eu gosto muito da nutricionista, gosto muito da fisioterapeuta pélvica, que vai preparar essa mulher para um trabalho de parto, preparar essa mulher até para pós-parto, na questão da incontinência urinária, né? Então, assim, eu gosto de encaminhar as pacientes para ser bem instruídas, porque a gente não trabalha sozinho, né? É uma equipe multidisciplinar. Exatamente, né? Assim, a gente gosta de conversar tudo, mas o médico não tem muito tempo para explicar todos os detalhes que uma gestação tem. Então, assim, eu sempre encaminho para uma nutricionista, oriento sempre na diminuição do carboidrato, não do carboidrato bom, do carboidrato ruim. Porque o pessoal gosta muito de pão, né? Pão, macarrão, farinha... Tudo branca, farinha branca. Então, assim, mas mudar um pouco o hábito vai ajudar bastante. O carboidrato, ele está na batata doce, ele está em outros alimentos que são menos nocivos, são mais saudáveis e você consome, é que nem o açúcar, você comendo uma fruta, você tem a frutose, é muito diferente do que você comer um açúcar refinado, né? Exatamente. E assim, a fruta também não pode exagerar nas porções de frutas, né? Tem que saber quantas, quais, qual horário, enfim. Agora, você falou dessa equipe multidisciplinar e tocou num ponto muito importante, que é a questão do assoalho pélvico. As mulheres, às vezes, não pensam nisso, né? Quando vão engravidar, principalmente as que têm parto normal, depois sofrem com esse problema, né? Outro dia, até na minha academia, faz um tempo já eles fizeram um questionário e às vezes a mulher não reclama, mas ela fica com a sequela do parto, né? E mas, Cláudia, não é culpa do parto normal. Não? É culpa da gestação. Porque a gestação, o aumento abdominal, né, a pressão abdominal que causa dentro da gente, assim, no nosso assoalho pélvico, faz com que o nosso assoalho pélvico não aguente. Então, a gente tem que preparar, fortalecer. A musculatura. É um músculo como qualquer outro. A gente se preocupa com os músculos. Às vezes, a mulher tem medo de ter um parto normal, porque, vou ficar incontinente. Não, porque mulheres com parto cesárea também podem ficar incontinentes. Porque não é o parto, é a pressão abdominal que foi aumentada durante essa gestação. Isso é muito legal que você falou, porque a gente sempre relaciona ao parto normal. E é importante, a gente se preocupa em fortalecer o músculo do glúteo, do abdômen, da perna, aqueles que são visíveis. Do assoalho pélvico, né? E esquece do assoalho pélvico, que é importantíssimo para a saúde da mulher, né? Exatamente. Isso daí você acha que toda mulher devia fazer esse tipo de exercício, mesmo sem engravidar? Eu acho, porque mesmo mulheres que não engravidam também podem ter uma incontinência urinária. Exatamente, e são exercícios que você pode fazer até em casa, né? Assim, o assoalho pélvico do homem é todo fechadinho, da mulher não é, né? Ele tem orifícios, e assim, esse já faz ele ser um pouco mais frágil. Então, a mulher, de uma maneira geral, tem que fortalecer o assoalho pélvico, tem que fazer atividade. Assim, tem que ter uma orientação, porque não é tão simples assim. Se fosse tão simples, não tinha gente especialista nisso, né? É verdade. Antigamente, a gente ouvia as nossas avós falando, não carrega peso, né? Eu acho que tudo isso tem a ver com essa questão do assoalho pélvico, que a gente esquece e que é um ponto tão importante até para a qualidade de vida, né? Exatamente, porque não é só infecção de urina, incontinência urinária, é também prolapso uterino. Né? O útero também pode sair. Quantas mulheres não se queixam, né? Tem uma bolinha saindo aqui embaixo depois de certa idade, que é o útero saindo. Então, assim, talvez seja essa fragilidade do assoalho pélvico. Exatamente. Agora, falando em infecção urinária, que é
um fator desencadeante, até que pode provocar um parto, né, prematuro, e é muito recorrente nas mulheres, né? Hoje em dia as mulheres trabalham muito, correm, têm múltiplas funções e esquecem tanto de beber água quanto de ir ao banheiro, né? Às vezes elas ficam segurando e isso faz muito mal, né? Muita diferença, beber água. O ideal é quanto de água por dia? Dizem, olha, se você me pegou, porque tem um cálculo aí certinho de acordo com o seu peso, né? Exatamente. Agora você me pegou exatamente, mas no mínimo acho que são 2 litros de água, eu acho né? que são 30 ml por quilo de peso, assim, né? Eu não sei de dizer mesmo. Agora, beber muita água, frequentar o banheiro com frequência, ter uma higienização após atividade sexual, né? Urinar após atividade sexual, porque a própria urina vai lavar essa uretra. A nossa uretra é muito curtinha. Só o fato de você ir ao banheiro, né? Já ajuda. Urinar já dá uma... Já ajuda. Ajuda, porque é o que você falou, é muito estreito e muito fácil de contaminar. Até a forma que a mulher se limpa, né? Exato. De frente para trás, às vezes a mulher limpa, as crianças, inclusive. As meninas, né? Meninas têm muita infecção urinária, grávidas, né? Exatamente. E a mulher grávida, ela é assintomática de infecção de urina, às vezes. Às vezes você faz um exame e tem um achado de infecção de urina. Então é importante fazer um exame de rotina. A gente faz de rotina no pré-natal. De 2 a 3 exames de urina na gestação. Então, importantíssimo as mulheres ficarem atentas, fazerem exame de urina com frequência, né, durante a gravidez, sim, pedirem para as médicas e cuidar disso no dia a dia, né? Não deixar de ir ao banheiro, tomar bastante líquido, cuidar da saúde ginecológica, que é importantíssima, não é, doutora? Cuidar da saúde, cuidar do bem-estar, né, de todo mundo, até da família. Quando a mulher se cuida, o marido entra na onda, o filho entra na onda e todo mundo fica saudável, né? Eu acho que é a mulher que vai cabeçar toda essa energia dentro de casa. Exatamente. Muito obrigada, viu, obrigada, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Chegamos ao fim de mais um 2 Pontos com Cláudia Duarte. Agradeço a todos pela audiência e aguardo você para mais um programa inédito na próxima quarta-feira, às 8 da noite.